Dizem que a justiça é cega, não é? E isso é muito bem representado pela estátua vendada, que demonstra toda a sua imparcialidade. Porém, às vezes, na opinião de muitos, a justiça erra e dá liberdade a pessoas que deveriam passar muito tempo na cadeia. E aproveitando essa cesta do medo, eu quero contar o caso de duas pessoas que cometeram crimes bizarros e acabaram em liberdade. O primeiro caso envolve uma garota chamada Barbora Skrilova. E se você não tem estômago para escutar histórias macabras, é melhor nem continuar. Barbora Skrilova era uma mulher que parecia ser uma criança, por causa de uma doença que a deixava com uma aparência diferente. E se aproveitando do seu problema, Barbora fingiu ser inúmeras pessoas, algumas delas adolescentes. Além disso, Barbora também tinha alguns problemas psiquiátricos. E durante um bom tempo, ela fez tratamentos. Os médicos a diagnosticaram com grave perturbação de identidade, além de caráter violento. Certo dia, Barbora simplesmente desapareceu e durante muito tempo não deu notícias. No ano de 2007, Barbora entrou na faculdade e conheceu duas irmãs, Klara e Mauerova. Elas eram mulheres muito religiosas e também pareciam ter problemas psiquiátricos. Talvez por causa disso, as duas irmãs acreditavam em coisas envolvendo misticismo. E quando Barbora as conheceu, ela sentiu que as irmãs eram facilmente manipuláveis. E após criar alguns laços de amizade, Caterina e Klara chamaram Barbora para ir morar com elas e os dois filhos da Klara. No começo, Barbora se mostrava um tipo de pessoa, mas depois de um tempo, morando com as duas irmãs, passou a ser uma mulher manipuladora, capaz de cometer os crimes mais terríveis que você pode imaginar. Elas moravam na cidade de Kurin, na República Tcheca. Em um determinado momento, Barbora criou uma espécie de seita religiosa, chamada Movimento Graal. O que deixou muita gente indignada foi o fato de Barbora ter envolvido os dois filhos de Klara em sua seita. Na convivência com as irmãs, Barbora exibia dupla personalidade. Às vezes, ela era uma mulher adulta. Outra hora, ela era uma criança. Quando assumia sua personalidade infantil, Barbora demonstrava ciúmes da atenção que Klara dava a seus filhos. Dominada por um ciúme doentio, ela passou a manipular situações que sempre os colocasse como culpados de tudo. Klara, acreditando que seus filhos estavam com o comportamento cada vez pior, ficou desesperada, sem saber o que fazer, e resolveu pedir conselhos sobre o que fazer para Barbora. Ela não hesitou em aconselhar Klara a deixar as crianças presas. As duas crianças também começaram a passar por sessões de tortura, sempre cometidas pelas três mulheres. As crianças foram colocadas dentro de jaulas. Geralmente ficavam sem roupas, com fome. E eram violências com choques, queimaduras de cigarro e afogamento. O ponto mais forte dessa história foi quando Barbora pediu para que uma das crianças colocasse a perna para fora. E usando de uma faca, ela cortou algumas partes da perna da criança. O caso fica mais bizarro pelo fato
das 3 mulheres terem comido os pedaços da perna da criança e na frente dela. Isso te lembrou alguma cena dos filmes envolvendo o personagem Hannibal Lecter? Ah, pois é. Depois de um tempo, foi a vez da outra criança. Olha só. Ela teve partes do seu braço cortados por sua mãe, que também serviu para que as mulheres cometessem canibalismo. E para ter mais controle das crianças, as irmãs de Barbora compraram uma espécie de babá eletrônica para que pudessem ficar de olho nas crianças o tempo todo. E foi aí que elas cometeram um grave erro. A câmera acabou sintonizando com a babá eletrônica dos vizinhos, que inclusive tinham acabado de se mudar para o local. Os vizinhos então passaram a ver todo o sofrimento dos filhos de Clara. No começo, eles ficaram confusos, sem saber o que estava acontecendo. Mas depois perceberam que as imagens eram dos vizinhos. E no dia 10 de maio de 2007, a polícia foi até a casa de Caterina e Clara e as prendeu. As crianças estavam em um estado deplorável, repletas de urina, fezes e sangue. Uma delas estava desmaiada e a outra em estado de choque, além de estarem extremamente machucadas e desnutridas. Ao ser abordada pela polícia, Barbora disse que se chamava Anica, que tinha 12 anos e era a filha adotiva de Clara. As autoridades realmente acreditaram que ela era uma criança. E quando eles voltaram a atenção para as 2 crianças, Barbora aproveitou para fugir. Barbora foi parar na Noruega. Ela tinha mudado seu visual e estava com o cabelo curto e um pouco mais gorda, mas se passava por um adolescente do sexo masculino. O mais bizarro é que ela tinha sido adotada por uma família que acreditavam que ela se chamava Adam e tinha 13 anos. Após um ano vivendo assim, a polícia finalmente encontrou Barbora. A família que tinha adotado ela ficou sem reação quando descobriu que, na verdade, ela tinha 35 anos de idade. Ela foi extraditada para a República Tcheca e foi julgada com Clara e Caterina. As irmãs disseram que foram manipuladas por Barbora. Caterina, condenada a 10 anos de prisão, e Clara a 9 anos. Barbora foi presa por crimes contra a humanidade. Mas, como eu disse no começo, nem sempre a justiça acerta. Barbora foi solta em 2011 por bom comportamento, apenas 2 anos e meio depois de ser presa. Na verdade, ela ia pagar sua pena em liberdade condicional, mas desde então, ninguém nunca mais teve notícias de Barbora. Então, olha, tome cuidado. Barbora pode ser colega de escola do seu filho. Ou mesmo sua vizinha, disfarçada de adolescente. E outro caso que eu quero contar é bem parecido com a história de Barbora. O nome dele é Frédéric Bourdin, mais conhecido como O Camaleão. Era um criminoso francês e impostor em série que passou a vida inteira se passando por criança desaparecida e criando identidades e nomes falsos. Ele foi procurado por vários e vários anos e acredita-se que ele tinha se passado por pelo menos 500 pessoas. Acredita nisso? Frédéric sempre foi uma pessoa problemática. Ele cresceu sem afeto e sem o amor da família. E gostava de passar por órfão para chamar a atenção. As suas histórias eram sempre as mesmas. Ele só queria uma família e um lugar para estudar. No começo, ele se passava por pessoas que não existiam. Mas em 1997, ele resolveu assumir a identidade de um garoto norte-americano que tinha desaparecido, chamado Nicolas Barclay. Apesar de ter um forte sotaque francês e não combinar com a aparência do garoto, a família de Nicolas acreditou na história e levou Frédéric de volta aos Estados Unidos, dando a ele estudos e nunca questionando sobre sua verdadeira identidade.
Mas eles descobriram suas mentiras. Depois que o investigador de um famoso programa de TV entrevistou o garoto, Frederick contou toda a sua história. E foi aí que perceberam que havia muitas diferenças entre a história original e a de Frederick. Ele foi preso e cumpriu 6 anos de prisão. Porém, ao retornar à Europa, ele continuou se passando por órfãos. Quando ele retornou para a França em 2003, Frederick assumiu a identidade de Liu Ballet, um garoto francês de 14 anos, que estava desaparecido desde 1996. Porém, depois de fazer um teste de DNA, conseguiram provar que Frederick estava mentindo. Em agosto de 2004, enquanto Frederick estava na Espanha, ele alegou ser um adolescente chamado Rubens Sanches Espinosa, cuja mãe havia sido morta nos atentados de 11 de março de 2004 em Madrid. Quando a polícia descobriu a verdade, eles o deportaram para a França. Em 2005, mesmo com 31 anos, ele ainda tentava se passar por adolescentes. No caso, ele se passou por Francisco Hernández Fernández, um órfão espanhol de 15 anos de idade. Frederick estudou um mês em um colégio na França e alegava que seus pais tinham morrido em um acidente de carro. Ele se vestia como um adolescente, usando um boné de beisebol para cobrir sua careca. Mas no dia 12 de junho deste ano, o administrador da escola o desmascarou, depois de ver um programa de televisão sobre suas façanhas. Ele foi preso e condenado a pagar 4 meses de prisão. Depois de sair da prisão, Frederick passou a viver como ele mesmo. Em 2007, ele se casou com Isabelle, também francesa, depois de namorarem cerca de 1 ano. Eles moraram na França e tiveram 5 filhos. No dia 23 de março, Frederick fez um post nas suas redes sociais, dizendo que sua esposa o tinha deixado. Em uma entrevista, Frederick disse que nunca mais se passou por outra pessoa, principalmente depois que ele teve seu primeiro filho. Aí eu te pergunto, será que essas 2 pessoas mereciam mesmo a liberdade? É claro que eu não sou ninguém para poder julgá-los, e sei que os crimes de Barbora e Frederick são bem diferentes. Mas o que deixou muita gente indignada foi o fato deles terem pegado penas muito curtas. De todo modo, eram 2 grandes impostores, que, de certo modo, podem voltar a cometer seus crimes. Nos encontramos na próxima sexta. Até a próxima. Tchau.